Gracia y paz, hermanos. Es una alegría poder compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã. Estamos avançando para o final da carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. E creio que vamos ter como 2 sermões mais para concluir. Hoje nos toca falar do capítulo 4, a partir do versículo 12 hasta o versículo 19. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 hasta 19. Eu vou ler para vocês. Amados, não os surpreendais del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como se alguma coisa estranha os acontecesse, senão gozaos por quanto sois participantes de los padecimentos de Cristo, para que também em la revelação de sua glória os goceis com grande alegria. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bem-aventurados, porque el glorioso Espírito de Deus reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrão, ou malhechor, ou por entremeter-se em lo ajeno. Pero se algum padece como cristiano, não se avergüence, senão glorifique a Deus por ello. Porque é tempo de que o juízo comece por la casa de Deus. E se primeiro começa por nós outros, qual será o fim de aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo com dificuldade se salva, em donde aparecerá o impío e o pecador? De modo que os que padecem segundo a vontade de Deus encomendem suas almas ao fiel Criador e hagam o bem. Vamos orar uma vez mais. Padre, estamos delante do Senhor e de tua santa palavra e reconhecemos que somos pecadores, somos limitados para entender as verdades que encontramos aqui nesse texto. Pedimos a iluminação de tu Santo Espírito nesse momento e que nossa atenção esteja completamente dirigida a tu palavra. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Hermanos, alguma vez han recebido uma dessas notícias que parecem detener o mundo, diagnóstico inesperado, a pérdida de trabalho, a traição de alguém cercano? E nesses momentos, o suelo parece desaparecer bajo nossos pés. Todo o que considerávamos normal e seguro, e nesse momento se desvanece. E nos quedamos com uma sensação de choque, uma sensação de confusão. E nossa reação natural é perguntar: por quê? ¿Por que a mim? ¿Por que agora? Em nosso passagem de hoje, Pedro se dirige a cristianos que estão vivendo em estado de constante prueba. Hemos visto isso em los sermões anteriores. Não era mal dia, era uma mala época em que estes irmãos estavam vivendo. O Império Romano, que antes era tolerante, começava a ver os cristianos com suspeita.
ser seguidor de Jesús en ese entonces ya no era simplemente una decisión espiritual, era una afiliación peligrosa que podía costarles su reputación, sus bienes, su seguridad y hasta su propia vida. Y en medio de este horno de aflicción, el apóstol Pedro no les escribe para ofrecerles una salida fácil, sino para darles una perspectiva radicalmente diferente de la perspectiva que tiene el mundo. Una que transforma el sufrimiento de una tragedia sin sentido a una arena de gloria y gozo. Essa visão se fundamenta em la enseñanza bíblica de que o sofrimento nunca é mero acidente, sino que está bajo el decreto eterno e la providencia de um Deus soberano. Lo que tenemos aqui en la primera carta de Pedro es una teología bíblica del sufrimiento. Pero esa idea no es nueva para el pueblo de Dios. Pensemos por un momento en la historia de tres jóvenes hebreos en el libro de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres se enfrentaron a una orden directa. O se postram ante el ídolo de ouro del rei Nabucodonosor, o serão arrojados a un horno de fuego ardiendo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de estos hombres? Y esa respuesta es uno de los testimonios más poderosos que encontramos aquí. La respuesta es que ellos dijeron al rey que su Dios podría librarlos. Pero, incluso si no lo hacía, no se postrarían delante del rey Nabucodonosor. Y esa respuesta no está basada en su obediencia en la garantía del rescate, sino en la fidelidad de Dios. Y cuando fueron arrojados al fuego, el fuego no los consumió, solo quemó sus ataduras. Y allí, dice el texto bíblico, en medio de las llamas, no estaban solos. Una cuarta figura semejante a un hijo de los dioses caminaba con ellos. Esta es la imagen que Pedro quiere que tengamos en mente. El sufrimiento, visto correctamente, no es una interrupción extraña a nuestra fe, sino un horno divinamente diseñado para purificarnos y para unirnos a Cristo y para prepararnos para la gloria. Y en este texto que acabamos de leer, Pedro nos dará tres fundamentos para el alma que nos permite no solo sobrevivir al fuego, sino encontrar gozo en medio de él. Veremos aquí en este texto el privilegio de sufrir, la presencia que nos sostiene en el sufrimiento y la perspectiva que nos libera a través del sufrimiento. Entonces, vamos a ver el primer punto. El privilegio de sufrir. El versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois
bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nuestra primera reacción ante el sufrimiento suele ser la sorpresa, incluso el enojo también. Y sentimos que algo salió mal en el plan. Pero Pedro nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguma coisa estranha os estuviera acontecendo. Mira, Pedro utiliza a palavra sorprender-se. Essa palavra sugere que não devemos ver o sofrimento como algo totalmente ajeno ou estranho a nossa experiência de fé. É de aqui que vem a palavra xenofobia. Sí, de aquí que viene esta palabra. Bueno, Pedro no está diciendo aquí que debemos ver el sufrimiento como algo ajeno a nuestra experiencia de fe. Pedro, de hecho, nos está diciendo: no traten el sufrimiento como si fuera un invasor extranjero en la tierra de su fe. Es un residente, pertenece aquí. Y la sorpresa ante el sufrimiento a menudo revela que hemos olvidado lo que a Bíblia enseña sobre la vida. Principalmente o que ensina sobre a vida em um mundo caído. Pois esperar uma vida sem pruebas é como esperar que um barco não se morre no mar. E mira, de hecho, Pedro nos está recordando que o sofrimento é algo normal e compatível com a vida cristiana. Incluso tem um propósito pedagógico. Agora, para um cristiano, esta falta de surpresa é uma afirmação profunda de la soberania de Deus e de sua providência, pois Ele, desde toda a eternidade, ordenou imutavelmente todo o que acontece e governa todas as coisas para seus fines. O sofrimento não é aleatório, sino que Deus lo permite e dirige a seus santos fines, incluso usando um decreto permissivo que permite o mal sem que Ele seja seu autor. Estamos estudando isso também em la escola dominical. A palavra fuego de prueba não se refere a um castigo, sino figurativamente ao fuego del joyero que purifica o ouro. Um processo divinamente desenhado para provar e refinar a autenticidade de nossa fé. E de hecho, dada a blasfema hostilidade hacia nosso Criador, poderíamos incluso perguntar-nos por que há tão pouco sofrimento em lugar de tanto. Assim disse Sproul ao comentar estes versos. Pero o apóstolo Pedro vai muito mais allá de simplesmente dizer-nos que não nos surpreendamos. Pedro vai mais allá. No verso 13,
transforma nossa perspectiva por completo. Mira lo que dice Pedro. Antes bien, en la medida en que participáis de los padecimientos de Cristo, regocijaos. Regocijaos. ¿Cómo es posible regocijarnos en medio del dolor, de la dificultad, de los problemas de la vida? Porque nuestro sufrimiento por causa de la fe não é um evento aleatório, é uma participação. Por isso, podemos desarrollar a vida cristiana, por la graça de Deus, sendo capazes de regozijar-nos em meio do dolor. Agora, o texto diz que, em la medida em que participais de los padecimentos de Cristo, e a palavra participais aqui é a palavra que significa ter comunhão, compartir, ser partícipe de algo. O que vemos no texto é que quando nós sofrimos por ser fieles a Cristo, estamos entrando em uma comunhão mais profunda com o Senhor. Estamos compartilhando uma pequena porção de lo que Ele mesmo experimentou em seu caminho à la cruz. E creio que vocês recordam que o apóstolo Pablo anelava isto com todo seu ser. Filipenses 3:10. O apóstolo declara que sua máxima ambição era conhecer a Ele, o poder de sua ressurreição e a participação em seus padecimentos, chegando a ser como Ele em sua muerte. Mira que anseio, que anelo tinha o apóstolo Pablo. Para Pablo e para Pedro, compartilhar os sofrimentos de Cristo não era uma carga que uno tem que evitar, sino um privilégio que abraçar, porque nos conforma mais a la imagem de nosso Salvador. E aqui é importante aclarar que essa participação não significa que nós estamos añadindo algo ao sacrifício expiatório e completo de Cristo, cuja obra é suficiente para a reconciliação. Mas bem, é uma profunda comunhão onde Cristo mesmo, o Senhor exaltado, sofre com sua igreja e se identifica com ela como uma extensão de los dolores de parto del Messias. Esta participação, hermanos, se entende como uma comunhão com as aflições passadas de Cristo, uma comunhão com Ele em el presente del sofrimento e uma participação em sua glória futura. Assim lo comenta o pastor Hernández Dias Lopes, tratando desse verso em que estamos agora. Este sofrimento, nos disse Pedro, tem uma promessa gloriosa adjunta, para que também em la revelação de sua glória os regocijeis com grande alegria. Há, por lo tanto, gozo presente em la comunhão com Cristo e há gozo futuro que será abrumador e eterno. O gozo que sentimos agora é solo antecipo. É solo antecipo, uma pequena muestra del éxtasis que nos espera quando Cristo regresse e sua glória seja revelada plenamente. Hermanos, o texto bíblico nos diz
que cada lágrima derramada por seu nome, cada insulto suportado, cada perda sofrida, se está convertendo em um peso eterno de glória que supera toda comparação. É isso, em outras palavras, que podemos aprender neste texto. O sofrimento não é o fim da história, é o prelúdio de uma celebração. Este gozo que Pedro nos habla em meio do fogo tem uma dimensão escatológica profunda, onde o presente momento de aflição é um preparativo para a bem-aventurança eterna. E temos que aprender como que esta verdade bíblica, que implicações tem esta verdade bíblica para a nossa vida hoje. Assim que o primeiro fundamento é este: nosso sofrimento não é estranho, é um privilégio, nos une a Cristo e nos prepara para sua glória. Pero como suportamos o calor do momento presente? E aqui vamos considerar o versículo 14 que já he leído. E Pedro continua, então, no verso 14, com uma das promessas mais consoladoras de toda a Escritura. Ele disse: se sois vituperados por el nome de Cristo, sois bem-aventurados, porque o glorioso Espírito de Deus reposa sobre vosotros. Fíjense em la palavra si. Esta palavra não é uma garantia de que todos seremos insultados, pero é uma realidade para muitos. A palavra vituperado significa insultado, difamado, arrastrado por el lodo. Pero se esse é o motivo, por el nome de Cristo, então a consequência não é vergüenza, sino la bendición. Eres bem-aventurado, diz o texto. E essa palavra é uma palavra que denota uma felicidade profunda, um gozo que vem do cielo e que é independente das circunstâncias. Agora, a pergunta é: e por que somos bem-aventurados no sofrimento? A resposta está no texto. Porque o glorioso Espírito de Deus reposa sobre vosotros. A palavra reposa evoca a imagem do Espírito Santo descendendo e estabelecendo-se sobre alguém, como lo hizo sobre Jesus em seu bautismo. É uma promessa de uma manifestação especial, uma unção tangível de la presença de Deus en el momento de maior necessidade em la vida del creyente. Não é que o Espírito não esteja sempre com nós, sino que em la prueba, por causa del nombre de Cristo, su presencia se vuelve nuestro consolo palpable, nuestra fuerza visible e nossa glória manifesta. Kistemaker, um dos comentaristas, disse que essa frase em si era uma profunda conexão trinitária em la presença do Espírito. De hecho, é uma ação especial do Espírito Santo que otorga uma força especial, permitindo-nos cantar em el sofrimento sem amargura. Recuerda a Pablo, a Pedro, em la cárcel, descansando em la confiança do cuidado de Deus sobre eles. E Pablo cantando hasta la madrugada, não?
Isso é resultado dessa manifestação especial do Espírito Santo em la vida del creyente. La teología reformada reconoce el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, consubstancial con el Padre y el Hijo. Le da a essa promessa uma profundidade incalculável, pois é o próprio Deus quem nos habita e nos fortalece. Temos um exemplo impressionante de isso no livro de los Hechos. Recuerdan quando Esteban, o primeiro mártir cristiano, foi levado a juízo por sua fé? O texto diz que seu rostro não mostrava medo, sino que vieron su rostro como el rostro de um ángel. E mientras as pedras começavam a volar, o texto nos diz que Esteban, lleno del Espírito Santo, puesto los ojos en el cielo, viu la gloria de Dios e a Jesús que estava a la diestra de Dios. E en el momento de maior sofrimento, Lucas, que registra essa história, vai a dizer-nos que Esteban entrega seu espírito a Deus. Em seu momento de maior sofrimento, o Espírito de glória repousou sobre ele, lhe deu uma visão do céu e a força para perdonar seus verdugos. Isso é o que Pedro está prometendo aqui. Quando o mundo te cubre de vergüenza por Cristo, o céu te cubre de glória por meio do Espírito. O mundo te insulta, pero Deus te unge. Esse é o segundo fundamento. En el fuego não estamos solos. A presença mesma de Deus, o glorioso Espírito Santo, descende e repousa sobre nós, dando-nos uma bendição e uma força que o mundo não pode entender nem quitar. Pero, que hacemos mientras estamos nesse fuego, esperando a liberação final? Aqui vamos para o terceiro ponto, a perspectiva que libera, versículos 15 ao verso 19. Mira, depois que Pedro estabelece o privilégio e a presença, ele nos dá uma perspectiva prática e liberadora que deve guiar nossa conduta. Primeiro, nos dá uma advertência no verso 15. Mira que diz o verso 15. Assim que ninguno de vosotros padezca como homicida, ou ladrão, ou malhechor, ou por intrometer-se em lo ajeno. Em outras palavras, Pedro está dizendo: assegura-te de que estás sofrendo por la razão correta. Se sofres por tu próprio pecado, por tus malas decisões, isso não traz glória a Deus nem bendição para ti. Isso é simplesmente a consequência natural da necessidade. A profunda exposição que hace Berkhoff sobre a natureza do pecado nos recuerda que este é uma falta de conformidade com a lei de Deus. O pecado é uma falta de conformidade com a lei de Deus. E tem como consequência inevitável a culpa original e a corrupção que merece a ira e a maldição. Então, sofrer por nossas próprias transgressões é experimentar o justo castigo por el pecado. Não o privilégio de participar nos sofrimentos de Cristo. El intrometer-se em lo ajeno,
que Pedro hace referencia describe a quien interfiere en los asuntos otros, alterando la paz y armonía. Esse é um tipo de sofrimento que não é honorável. Diversos estudiosos das Escrituras nos advertem que nem todo sofrimento é da vontade de Deus e nem todo sofrimento glorifica a Deus. O sofrimento piadoso é el que viene por hacer el bien, por llevar el nombre de cristiano, no por actuar de maneira contrária a Cristo. Se vamos a sofrer, que seja por nossa fidelidade, não por nossa falta de fidelidade. Luego, los versículos 17 e 18, Pedro nos dá uma perspectiva cósmica. Ele disse, porque é tempo que o juízo comece por la casa de Deus. Esta é uma ideia muito impactante aqui no texto. O juízo purificador de Deus não empieza no mundo pagano, sino com seu próprio povo. O fogo de prueba que Pedro está tratando nestes versículos, de que falou ao princípio, é parte desse juízo de Deus. Os comentaristas nos ajudam a distinguir aqui claramente entre um juízo purificador para o creyente e um castigo condenatório. E para nós outros, este juízo não é de condenação, porque hemos sido justificados por pura graça em Cristo. E a frase que temos aqui, nestes versos, salvos a duras penas, está vinculada à perseverança de los santos, que, aunque garantizada, implica um caminho de luta. Não é com facilidade que um avança em la santificação de sua vida. Esse juízo é um processo de santificação que remueve a escória. Não um castigo expiatório, pois esse já foi pagado por Cristo. Somos aqui recordados da natureza pedagógica do sofrimento. O profeta, ou melhor, Job, em meio de seu sofrimento incompreensível, declarou uma verdade profunda que se alinea com isso. Mira o que disse: mas Ele conhece meu caminho, me provará e saldrei como ouro. Job 23:10. Ou seja, nosso sofrimento é o fogo refinador de Deus. Se esse processo de refinamento é tão intenso para nós outros, qual será o destino de aqueles que rechazam o Evangelho? Essa pergunta não é para fomentar em nós orgulho, senão para dar-nos uma perspectiva eterna e llenar-nos de gratitude por la graça que nos ha salvado. Finalmente, no verso 19, Pedro nos dá a aplicação suprema, o ato de fé definitivo em meio do fogo. Dice: de modo que os que padecem segundo a vontade de Deus encomendem suas almas al fiel Criador e hagam el bien. Hermanos, aqui está a resolução. Que haces quando o fogo aumenta
e não entendes por quê. Essas duas coisas, segundo Pedro nos ensina. Miras hacia arriba e sigues adelante. Primeiro, encomendem suas almas. A palavra encomendar é um término bancário que significa depositar algo valioso bajo a custódia de alguém de confiança. É um ato de confiança radical, entregando nossa possessão mais preciada, nossa própria alma, é decir, nosso ser interior com seus sentimentos e esperanças, àquele que não só é Redentor, sino nosso Criador. E essa confiança se justifica plenamente com a natureza imutável de Deus, que nos criou e nos sustém continuamente, dia tras dia. Como Deus é fiel e soberano, e se Ele nos criou, também nos cuidará, disse Assis Spru. Como clamou Job em sua hora mais oscura: aunque Ele me mate, em Ele esperarei. Disse Job no capítulo 13, versículo 15. Essa é a fé que resiste. E segundo, Pedro disse: hagan el bien. Essa fé não nos leva à la passividade, sino à perseverança ativa. As boas obras que realizamos não provêm de nós mesmos, sino totalmente do Espírito de Cristo, sendo frutos e evidências de uma fé viva e verdadeira. Não são as boas obras, não são o fundamento de nossa salvação, sino uma expressão de gratitude a Deus por esta obra de salvação. O sofrimento não é uma excusa para deixar de obedecer, ao contrário, deve motivar-nos a sembrar aún com lágrimas, amar aún rechazados, bendecir aún maldecidos, orar aún perseguidos. E quando isso ocorre, podemos ver que nossa fé produz boas obras por el poder do Espírito Santo de Deus. Hermanos, el fuego de la prueba vendrá. Podemos estar seguros disso. Para alguns já está aqui. A pergunta não é se vendrá, sino como responderemos quando chegue. O mundo nos oferece duas opções: a desesperação ou a negação. Pero Pedro, por el Espírito Santo, nos oferece um terceiro caminho, o caminho del gozo, de la glória, de la confiança inquebrantável, fundamentados em la sólida verdade de las Escrituras. Então, como aplicamos isto a nossas vidas esta semana? Tenho 3 aplicações para concluir este sermão. A primeira tem que ver com a necessidade de reajustar nossa perspectiva do sofrimento. A próxima vez que enfrentemos uma prova por nossa fé, um comentário sarcástico no trabalho, uma relação tensa por tus convicções, uma oportunidade perdida por tua integridade, devemos detener-nos antes de surpreender-nos. Devemos recordar que não é algo estranho à vida cristiana, sino parte da soberana providência de Deus. Em lugar de perguntar por que a mim, pergunta-te como posso participar com Cristo em isto, como posso glorificar a Deus nesse momento.
Considera essa prueba como considera essa prueba não como uma interrupção, sino como uma invitação a uma comunhão mais profunda com tu Salvador, sabendo que esse sofrimento é pedagógico e purificador. Segundo, devemos buscar a presença do Senhor. Quando nos sentimos débiles, insultados ou abrumados, não devemos concentrar-nos em la vergüenza que o mundo quer imponer-nos. Por el contrário, em oração devemos clamar por essa presença especial do Espírito de Deus que repose sobre nós, llenando-nos de sua presença, de sua força, de sua capacidade para que podamos glorificar a Deus mientras estamos em meio de la prueba. Confia em que nossa debilidade, sua glória se manifestará, porque é o próprio Deus Trino quem nos sostiene. E por fim, devemos praticar a entrega e a perseverança. Toma essa área de nosso sofrimento e haz um acto consciente de encomendá-la a nosso fiel Criador. Esta ação é como depositar algo valioso bajo custódia. Se basa em la fidelidade e soberania imutável de Deus. E luego devemos levantar-nos e perguntar-nos qual é o seguinte acto de bem que Deus me chama a ser. Hermanos, é como em uma situação específica ponermos esta situação delante do Senhor, pedindo por sua graça, encomendando ao fiel Criador, e a continuação seguir sendo o que devemos fazer: sembrar, amar, bendecir, orar, demonstrando que nossa fé produz buenas obras por el poder del Espírito Santo. Mira, el fuego es real, pero Dios que camina con nosotros en el fuego es más real aún. A veces el fuego distorsiona la manera como miramos a Dios, pero debemos rescatar la visión correcta de Dios en medio de la prueba. Assim, regojízate, participa con Él, siente el reposo del Espíritu Santo sobre nosotros, levanta tu cabeza, no con vergüenza, sino para glorificar a Dios, y con una confianza tranquila y firme, encomienda tu alma a tu fiel Criador y sigue haciendo el bien. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios que te crió, el mismo Dios que te salvó, es el que te sostendrá a través del fuego y te llevará salvo a la gloria eterna, donde todo gozo será completo. Essa é a esperança que Pedro põe como nossa ancla nesse texto. Essa é a fé que vence o mundo. E essa é a espiritualidade que resiste. Vamos orar. Padre Santo, graças por este texto, graças por esta enseñanza del apóstolo Pedro a nosotros. Ayúdanos, ó Dios, a que en medio de la prueba seamos capaces de mantener nuestros ojos fijos en ti y disfrutar de la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros.
e que por meio de ele seamos capazes a gozar-nos em meio da prova, em meio do fogo. Padre Santo, somos incapazes de reacionar em meio da prova, da maneira que devemos reacionar como crentes. Pero confiamos em Ti, confiamos em Tus promessas, confiamos em Tu Santo Espírito que nos capacita. Em nome de Jesus. Amém. Hermanos, pongámonos de pé para a bendição apostólica e luego vamos cantar el Amém Triple. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus el Padre, a comunhão e o consuelo do Espírito Santo seja com cada um de nós, em meio de las pruebas en este mundo caído. En nome de Jesus. Amém. Amém. 1, 2, 3. Amém. 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 Pode tomar assento, irmãos. Todavía estão invitados para o café e hoje estamos de cafetera nueva. Há muito café, há que beberlo, porque a irmã Glória não quer tomar todo solo. E, uma vez mais, cada jueves temos nossa reunião de oração. Estamos aqui e aqueles que puderem serão bem-vindos. Os que não podem, enviem em el grupo suas petições de oração, seus motivos de gratitude, para que podamos orar aqui por cada um de vocês. Bendiciones a todos e boa semana.